Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do CEM, o Centro de Estudos Monarquista. Aqui falamos mais sobre o Brasil e sobre a sua história, sobre a monarquia, que é a legítima forma de governo do Estado brasileiro. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os trâmites de independência, que são as burocracias, tanto judiciais como sociais, para a emancipação do Brasil de fato às margens de Portugal. Sobre a independência em si, e sobre uma também guerra de independência, que é muito pouco falada tanto na escola como na mídia, nós temos um artigo no nosso blog, onde ele conta muito detalhadamente a história e como a guerra se desenrolou. É bem sabido, eu acho que pela maioria de vocês, como se desenvolveu toda a trama da independência, desde a vinda de Dom João VI, que é o início e tal, onde a gente vai ter ali a abertura do esporte e uma nova perspectiva de que o Brasil poderia se desenvolver longe de Portugal, independente de Portugal. Toda essa perspectiva de uma possível independência ela acontece após a abertura dos portos, que Dom João VI faz no Brasil após a chegada, como pagamento aos ingleses por todo o escolto que eles fizeram na navegação marítima até chegar ao Brasil. Os fazendeiros, os comerciantes, os grandes exportadores têm essa perspectiva de que o comércio do Brasil ele podia ir muito mais além do que Portugal e que a liberdade de comércio traria grandes lucros vultuosos numa possível independência que a gente vai ver lá na volta de Dom João VI, lá em 1821, quando Dom Pedro permanece no Brasil, que para os portugueses da Revolução Liberal seria inviável. O Brasil retornaria ao estado de colônia e teria um mercado reservado apenas para a metrópole portuguesa, né? A gente sabe como se desenrola, tem um artigo sobre isso e também tem outro artigo no Instagram a respeito da maçonaria e sobre Dom Pedro. Já tem bastante conteúdo sobre como se desenrolou, então se você quiser ver, você pode acessar nosso blog ou ir na nossa conta do Instagram, que eu estarei tentando deixar aqui na descrição. A grande questão é que, após efetivada a independência, o Brasil ele precisava ser reconhecido mundialmente como um país independente para que, de fato, ele se tornasse separado a Portugal. As dificuldades de Dom Pedro como imperador oficial do Brasil começaram desde muito antes, já que lá em 1821, quando Dom João VI vai voltar a Portugal, ele pega todo o dinheiro do Banco do Brasil e leva junto dele. A verdade é que o Brasil já passava por grandes crises econômicas, mas a forma que Dom João VI encontrou de aumentar o tesouro do Banco do Brasil na época foi meio que conceder títulos nobiliárquicos aos grandes traficantes de escravos. Assim, pelos títulos, eles acabavam prestando favores monetários ao rei, que acabava meio que adiando o problema da grande crise no Banco do Brasil, que sobrou todo para Dom Pedro I, quando ele declarou independência, onde ele precisava de dinheiro, precisava de reconhecimento, precisava financiar a guerra de independência, que como já vimos lá no blog, foi uma guerra pesada, foi uma guerra bruta, que contou com um grande custo, tanto de embarcações como de mercenários, tanto é que na época o Brasil não tinha um exército imperial de fato. Então quem lutou a nossa guerra de independência foram mercenários. É fato e é meio lógico. Então, Dom Pedro ele já começa o reinado com grandes problemas. Tanto é que uma das primeiras coisas que vai acontecer no primeiro reinado são os empréstimos que o Brasil vai pegar à Inglaterra para tentar dar um jeito nessa questão do Banco do Brasil que estava falido. Então, era como se fosse uma perspectiva nacional de que o Brasil iria enfrentar muitos problemas. E os problemas só começavam com a Guerra de Independência, que foi vencida pelos baianos, e se segue. É formado a primeira espécie de governo imperial, com José Bonifácio como primeiro-ministro e todos os trâmites, e também o seu irmão, o senhor Martim Francisco de Andrada, que era o ministro da Fazenda na época. E justamente precisando de reconhecimento internacional, Martim Francisco e José Bonifácio tentaram consolidar a independência com o apoio da Inglaterra. Para isso, eles teriam que barganhar e o trato que foi acertado seria o seguinte: a Inglaterra reconheceria o Brasil oficialmente como um reino separado da Portugal, mas também eles precisariam meio que conceder alguns pedidos da Inglaterra. Um deles era que José Bonifácio, lá em 1823, quando na primeira reunião da Constituinte,
ele manda uma carta de Paris, onde ele fala sobre a abolição da escravidão, onde ele defendeu a emancipação gradual dos escravos, que é, sem dúvida, um dos documentos mais célebres do Império, que fala muito sobre o pensamento abolicionista que já existia, já era uma realidade dentro do poder constituído do Império, mas que infelizmente não foi à frente. Esta carta e este pedido de José Bonifácio, ele gerou uma grande revolta, uma grande ira nos donos de escravos, nos traficantes de escravos, que eram a elite do país, e era onde o Brasil, juntamente com a agricultura, tirava as maiores receitas que sustentavam o Estado. O tratado, ele também falava sobre que teria algumas cláusulas comerciais com a Inglaterra que se desenvolveria após um tempo. Além do reconhecimento como um país separado de Portugal, a Inglaterra também enviaria navios e mercenários para ajudar o Brasil na Guerra de Independência, que ainda estava rolando em meio à constituição do novo governo imperial. Fato é que a elite do país ainda era constituída pelos portugueses traficando de escravos. E eles, como elite, não poderiam ficar, como aqui podemos colocar, abaixo de alguns deputados que surgiam na cena. Então, com as pressões dos traficantes no Rio de Janeiro, eles acabaram conseguindo, após 2 meses, uma vitória, onde José Bonifácio foi exilado e Martim Francisco de Andrada perdeu a pasta da fazenda e acabou sendo retirado do ministério. E sobre o exílio de José Bonifácio, tem muito a ver com a questão da maçonaria e sobre o golpe que Dom Pedro desempenhou sobre a maçonaria. Mas sobre isso você também pode encontrar no Instagram, uma história brilhante que, de certa forma, traz uma nova história a respeito da relação do Dom Pedro com a maçonaria, que é algo que a gente nunca vê nas escolas. A gente ouve que ele era maçom, mas a gente geralmente não sabe dos acontecimentos que se sucederam após a independência do Brasil, como, por exemplo, a proibição da maçonaria, tanto da vertente francesa como da vertente inglesa, que Dom Pedro tratou de exilar, manda prender e manda fechar. Para a alegria dos traficantes de escravos, e com o aval do Dom Pedro I, o novo ministro da pasta da Fazenda seria o senhor Manuel Jacinto Nogueira Gama. Ele era cunhado de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, chamado Fernando Carneiro Leão. Ele é muito conhecido pelos seus envolvimentos com o tráfico de escravos na capital do Império na época. E tudo isso acabou desempenhando, de certa forma, uma vitória dos traficantes sobre aqueles liberais que tentavam acabar e meio que diminuir a questão do tráfico. A grande questão é que a presença de muitos portugueses ainda fazendo grande influência dentro do governo imperial do Dom Pedro I causou indignação nos liberais que apoiaram a independência numa forma de numa espécie de jacobinismo, meio que num nacionalismo racial de separação entre o brasileiro legítimo e o português europeu. Então causou muita indignação. O fechamento da Assembleia lá em 1823 teve apoio também da elite conservadora escravagista portuguesa do Rio de Janeiro, porque a Assembleia pelos liberais ganhava realmente um tom de disputa entre brasileiros natos, insatisfeitos com a presença dos portugueses no governo do Pedro I, e os portugueses, que era a elite da época ainda, meio que tentando se defender da ofensiva liberal. Essas insatisfações liberais, elas vão culminar em diversas mini-revoltas pelo Brasil. A mais conhecida, sem dúvida, é a Confederação do Equador, lá em 1824, em Pernambuco, e que se espalhou por alguns lugares do Nordeste, mas que, com a ajuda também dos traficantes portugueses, ela foi suprimida por aí um exército imperial mais preparado, que acabou aplanando o cenário e garantindo a continuidade da integridade nacional sob a égide do imperador Dom Pedro. A grande questão é que Dom Pedro ele é conhecido como uma figura controversa e impulsiva, diferente do pai dele, que é retratado na história como um homem passivo e completamente alheio às ações da vida, completamente alheio ao que chamamos de um heroísmo quixotesco que Dom Pedro teve na independência, como é retratado de certa forma. Ele não tinha essa pujança
de homem. Ele era um cara muito calmo, muito passivo. Ele era uma pessoa que preferia pensar do que agir, pensar muito do que agir. Dom Pedro não era assim, muito pelo contrário. É falado que não se sabe a quem ele puxou, porque Dona Maria I também não era uma mulher, como é que podemos dizer, ativa, não era uma mulher com muita ação, e o Dom João VI muito menos. Mas a grande questão é que os traficantes de escravos do Rio de Janeiro não esperavam pela traição de Dom Pedro I nos tratados com a Inglaterra. Porque o consulês, o embaixador do Brasil na Inglaterra na época, o senhor Felisberto Caldeira Brant Pontes, o Marquês de Barbacena, que era o embaixador do Brasil na Inglaterra, ele meio que foi colocado pelos traficantes nesse cargo. Ele era um militar que tinha ligação com o tráfico na Bahia, mas a grande questão é que ele teve envolvimento com uma traição que acabou gerando um descontentamento completo da elite sobre o imperador e sobre o próprio Felisberto. Como se já não bastasse os problemas, sem dinheiro, precisando de reconhecimento internacional, numa colônia que nascia muito pobre, sem algum dinheiro no banco, imprimindo dinheiro que nem existia, colocando um rombo no caixa, sem um centavo, para pagar as despesas de guerra, todas as despesas dos trâmites. Em 1825 vai estourar a Guerra da Cisplatina entre o Brasil e a Argentina pelo Uruguai. E o Brasil, que já estava bambo das pernas, que já cambaleava economicamente, a situação fica mais sofrida ainda nessa situação. E o que os traficantes não esperavam é que viria a traição de um homem que eles confiaram um dos cargos mais importantes, que seria o do consulês lá na Inglaterra. Ele deveria, de certa forma, prezar pelo interesse dos conservadores, que eram a elite, e a gente sabe que a elite ela sempre se põe num papel de defesa constante a favor dos seus privilégios, se defendendo como pode dos avanços progressistas, se é que podemos citar assim, ou liberais, se você preferir. Mas o Marquês de Barbacena, ele realmente traiu quem colocou ele lá, porque no tratado com a Inglaterra, ele recebeu 2% de tudo que a Inglaterra daria de empréstimo ao Brasil para que ele colocasse em ordem a casa. E a grande questão é que, acertada esse tratado, o Marquês de Barbacena ele volta para o Brasil para meio que preparar o terreno para a bomba que ia cair. Porque a grande questão era que tudo que o Marquês de Barbacena tinha acordado com a Inglaterra ia de encontro a tudo que ele deveria fazer pela classe que colocou ele lá. Quando Dom João VI veio para o Brasil, além de abrir os portos para a Inglaterra, ele também concedeu uma garantia de 15% de taxação na alfândega. A Inglaterra também pediu isso com prazo de 15 anos, de 1823 a mais 15 anos de 15% na alfândega. Exemplo, só a Inglaterra tinha todo esse desconto na alfândega. Os outros países pagavam muito. E como o maior lucro do Brasil, de certa forma, era a exportação da agricultura, o governo brasileiro perderia muito, muito dinheiro nesses 15% fixos para a Inglaterra. Além disso, os cidadãos ingleses que viessem ao Brasil teriam direito a um juizado especial. E não me recordo agora quem foi, mas houve um homem que disse que era melhor você estar em guerra com a Inglaterra do que ter postos diplomáticos no seu país dela. E de certa forma isso é verdade, porque esses juízes exerciam uma pressão enorme no Rio de Janeiro. Qualquer problema que houvesse com algum inglês, qualquer erro burocrático que houvesse com algum inglês, isso era transformado num cavalo de batalha enorme pelos juízes, que acabavam difamando ainda mais o Brasil lá fora, o que fazia geralmente o povo nativo se encurvar perante a poderosa justiça inglesa. Além disso, os ingleses que viessem ao Brasil também teriam liberdade religiosa, já que o Brasil ele era um estado católico que não aceitavam outras religiões, e os ingleses poderiam, que eram protestantes, poderiam cumprir e seguir a sua religião sem nenhum problema, sem nenhuma interferência governamental, coisa que nem outro povo gozava no Brasil Império. O maior descontentamento causado é que todo o dinheiro gasto na Guerra de Independência
seria agora devolvido. Exatamente. A Inglaterra acertou com Portugal pelo reconhecimento da metrópole, a nova colônia que se surgia como um país independente. 2 milhões de libras pagas pelo Brasil a Portugal por todo o dinheiro que ele gastou na guerra de independência contra o Brasil. O Brasil pagou justamente o custo de guerra do país que ele guerreava contra. Isso causou uma indignação enorme, isso causou um burburinho enorme na época. E não para por aí. Os tratados dos ingleses acabaram muito com a questão da integridade nacional e geraram um descontentamento absurdo. Porque como se não bastasse tudo isso, eles exigiram que o governo assinasse um prazo de 5 anos para extinguir o tráfico. Bom, se Dom Pedro era mal visto pelos liberais porque se cercava dos portugueses da elite escravagista, agora ele era mal visto pelos liberais e também pelos próprios portugueses porque ele assinava com o maior inimigo do Brasil. A gente vai ver um pouco mais à frente, num próximo vídeo que eu vou falar sobre a regência após a abdicação do Dom Pedro, que o tráfico negreiro ele virou uma espécie de nacionalismo no Brasil, onde o símbolo do nacionalismo era justamente a insurgência dos traficantes contra a obrigação de cessar o tráfico da Inglaterra. Para eles era uma questão de honra, que é o que muita gente esquece de falar sobre como o Brasil demorou a abolir a escravidão e de como Dom Pedro ele era passivo com a escravidão. Esquecem de que de 1831, quando Dom Pedro abdica, até o golpe da maioridade do Dom Pedro, o governo e a regência, depois da queda do Padre Feijó, que era um liberal que não conseguiu fazer pouquíssimo pela agenda liberal, é que o governo imperial ele foi gerido pelos caras que tinham maior ligação com o tráfico. O Dom Pedro, certa forma, na corte, ele cresceu rodeado de traficantes de escravos, que eram ele da época, como já disse. Então, eles esquecem de falar muita coisa. Eles tratam o primeiro reinado também como uma espécie de anomalia governamental, esquecendo muito por mau caráter, para meio que desmoralizar a monarquia, falando do primeiro reinado, como se fosse incompetência do Dom Pedro I e como se o Brasil tivesse como se tivesse pleno, como se tivesse gozando de maravilhas e como se não tivesse nenhum problema a ser feito, apenas a incompetência do imperador, coisa que não é verdade, porque os fatos provam por si só de que o Brasil ele nasceu quebrado, o Brasil ele nasceu de uma guerra que no futuro ele pagaria o inimigo por isso, ele nasceu com a alfândega escrava de imposto que tirava muito dinheiro da Inglaterra e ele nasceu acabando e perdendo o prestígio com a elite da época. O Brasil ele nasceu meio que extinguindo a única força de trabalho que existia, que era a escrava. As populações que não viviam nesse dualismo de senhor de escravos e escravizados, eles viviam à margem da sociedade. Muitos deles iam para o tráfico de drogas e para a prostituição no Brasil. Isso é fato. Existiu sempre um cubo fechado, onde ou você é traficante de escravos e senhor de escravos, fazendeiro, ou você é escravo. Longe disso, não existia trabalho no Brasil até muito tempo. Para tentar despistar os burburinhos e para amenizar a situação, os ingleses decidiram que apoiariam o Brasil na guerra contra a Argentina e também colocaram o Marquês de Barbacena na pasta da fazenda, a pedido do imperador. Bom, toda essa situação vai culminar na abdicação, lá em 1831, do primeiro imperador do Brasil, que eu pretendo também fazer um vídeo sobre a abdicação, explicar tudo direitinho nos seus trâmites. A grande questão é que as dificuldades do primeiro reinado foram enormes. E não sei se muito em virtude do mau caráter, para tentar desmoralizar, como eu já falei aqui, os professores e as pessoas esquecem de falar de todos os problemas que o Brasil nasceu tendo. O segundo reinado e todo o desenvolvimento que o Dom Pedro II vai proporcionar, ele é algo incrível comparado que o Brasil ele nasceu, de certa forma, sem um pingo de um centavo no banco. Isso é verdade. Na época, e tanto é que o Banco do Brasil ele vai falir mais à frente, que aí a gente vai ter um novo Banco do Brasil e depois o Banco Mauá, que depois de um tempo, o Visconde de Itaboraí, a pedido do imperador, ele vai estatizar todos os bancos do país. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando por que Dom Pedro II não pode ser considerado um liberal de fato, que é algo que eu particularmente não gosto, porque muita gente que defende a monarquia hoje fala sobre isso, fala de como o imperador ele era liberal e tal, mas de certa forma isso não é verdade. Dom Pedro II era um cara muito centralizador, ele era um cara que acreditava na iniciativa, é um cara que não gostava da questão do capitalismo, de visar só o dinheiro, de visar o capital como fim.
como o fim da ação, como o fim da atividade. Isso é um outro vídeo também que eu pretendo fazer mais à frente. A grande questão é que as dificuldades enfrentadas pelo imperador Dom Pedro I foram enormes. E houve também toda a habilidade de Bonifácio, enquanto esteve à frente como chefe dos ministros, para amenizar toda a situação e garantir a integridade nacional. Fato é de que foram períodos muito conturbados. O Brasil, ele nasceu cativo dos ingleses, cativo dos Rothschilds, a família judia inglesa, que eram os banqueiros oficiais do Império do Brasil. O Brasil ele já nasceu devendo. O Brasil ele já nasceu com uma dívida enorme com a Inglaterra. O Brasil ele já nasceu refém de garantias na alfândega de 15%. O Brasil ele já nasceu de uma espécie de grande prejuízo econômico que só aumentaria como uma bola de neve até que as coisas se acertassem. Bom, o objetivo desse vídeo, como algumas pessoas me recomendaram, era que não ficasse tão longo. Eu espero que tenha ficado um tempo bom. Eu não sei ainda quanto tempo deu mais ou menos. Eu espero que dê em torno de 10, 15 minutos no máximo. Mas, sinceramente, eu prefiro vídeos mais longos. Mas também esse foi feito de uma hora para outra. Eu tô gravando esse vídeo mais de meia-noite e 10 já. E é isso. Eu pretendo fazer outros 2 vídeos sobre o porquê Dom Pedro II não era liberal, sobre a abdicação, sobre a regência. E também pretendo fazer uma live explicando um pouco sobre a visão tradicional do trabalho, da sociedade, do homem e da mulher e sobre as suas obrigações e deveres na sociedade. Eu pretendo fazer uma live se possível. Bom, eu vou tentar deixar na descrição tanto o blog quanto a conta no Instagram para que os interessados possam ler mais sobre a Guerra da Independência, que é muito boa. Eu particularmente recomendo, porque é uma história que nós não vimos na escola e é uma história com muitos detalhes, onde um erro tocado no clarinete acaba salvando o Brasil de uma guerra praticamente perdida contra os portugueses. Vale muito a pena. E também sobre Maria Quitéria, que muita gente não sabe, mas ela é uma espécie de Joana d'Arc do Brasil. Ela foi uma mulher que acabou se vestindo como soldado e lutou, o que era proibido na época, uma mulher lutar pelo exército, juntamente com o exército baiano e com os mercenários, contra os portugueses da época. Recomendo muito. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau.